17, nós vamos ler dos versos 12 ao verso 23. Não é a primeira, né, porque não é uma carta, é primeiro livro de Samuel 17. Para os irmãos que têm dificuldade de encontrar, estão com a Bíblia impressa, para facilitar para você, 1 Samuel fica antes de 2 Samuel. Amém? Ajuda, né? 1 Samuel 17, verso 12 diz assim: Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, aí voltou aqui à frente, viu? Quem quiser acompanhar aqui à frente, glória a Deus. Estarei lendo da Almeida Revista Atualizada. Nos dias de Saul era já velho e adiantado em anos entre os homens, e apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul, e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Ramá. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: Leva, peço-te para os teus irmãos, um efa deste trigo tostado, e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, esses 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles, e todos os homens de Israel, estavam no vale de Elá, preste atenção nisso, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com o guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e aos gritos chamavam a peleja. Ora, os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha, e chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi ouviu. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui na Tua presença. Eu entrego em Tuas mãos a palavra do Senhor, entrego em Tuas mãos a minha vida, entrego em Tuas mãos a igreja do Senhor. Peço que o Senhor use a minha vida, Pai, aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração há dias, que eu consiga passar a Tua igreja, que nós possamos ouvir a Tua voz diante da palavra do Senhor e diante do compromisso que o Senhor tem com a Sua palavra. Fala conosco em nome de Jesus, amém. Deixa eu fazer uma pergunta, está frio aí no meio? Está frio? Tá bom? Glória a Deus. É porque, queridos, eu fui numa igreja esses dias e passei um frio lascado, e é difícil, né? Então assim, a gente tenta aí ponderar, às vezes aqui está calor, aí no meio está frio, então a gente tenta dar uma ajustada. Os irmãos da comunicação morrem comigo de eu ficar perguntando isso, mas esses dias, queridos, eu passei um frio que eu vou falar, e às vezes eu vejo os irmãos aí passando muito frio. Então vamos lá, agora eu queria convidar você a estar atento comigo à palavra do Senhor. Eu quero nessa noite ministrar sobre o tema, como vencer gigantes. Como vencer gigantes. Meus irmãos, além de muitos desafios, durante a nossa vida nós enfrentamos gigantes. Nós enfrentamos desafios que são enormes. Nós enfrentamos situações que se levantam no dia a dia, em que muitas das vezes nós somos pegos de surpresa. Situações financeiras, situações na saúde. Agora há pouco, tá tudo bem, estou lá em casa preparando a palavra, a pastora Jane manda no grupo lá da intercessão sobre a irmã Luciana. Imagina, está tudo bem, de repente a pessoa está no hospital. Está tudo bem, de repente acontece algo. Quantas das vezes nós vimos situações que se levantam, gigantes que se levantam na vida.
E nós vamos aprender com esse jovem rei chamado Davi, que nos ensina princípios para vencermos, não é para vivermos, é para vencermos desafios da vida. Desafios existem para ser vencidos, amém? Provas, você passa por provas, por provações para ser aprovado. A tentação vem para te desaprovar. A provação vem de Deus, a tentação vem de Satanás. Então Satanás te tenta para te desaprovar. Deus te prova para te aprovar. Uma prova em algumas escolas, em alguns colégios, em algumas faculdades, em alguns lugares é chamado de avaliação. Você passa por uma prova para avaliar como você vai reagir a ela. E a forma como você reage à prova mostra o conhecimento que você tem sobre o assunto. Deus muitas das vezes permite que nós enfrentemos situações para ver como que nós vamos reagir a essas situações. Deus às vezes permite desafios e gigantes se levantarem para que eles caiam, mas às vezes quem tem que derrubar esses gigantes somos eu e você. Às vezes Deus nos orienta a agir de uma forma, com oração, com adoração, com posicionamento, cada vez de uma forma. Tem momentos em que Ele fala, você não vai fazer nada, quem vai pelejar por você sou eu. Descansa, se acalma. Mas há momentos em que Deus realmente nos leva a lugares e a viver situações para que nós possamos vencer esses gigantes. Ontem eu estava meditando que Deus me permitiu chegar num lugar atrasado. Pois eu vou compartilhar isso com a minha esposa, que talvez nem ela se tocou com isso. Às vezes Deus permite a gente estar num determinado lugar para a gente viver algo que a gente não imagina. Ontem, eu não gosto de chegar atrasado. É uma coisa que eu não gosto é de chegar atrasado. E aí fizemos um cronograma para chegar num lugar num determinado horário. E tivemos surpresa, trânsito, acidente. Deu uma atrasadinha. E aí eu tive uma oportunidade de conhecer uma pessoa por causa de eu estar atrasado. Então, às vezes, Deus nos permite algumas coisas para que a gente viva coisa que a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. Queridos, o ventilador, por favor, dá uma diminuída nesse aqui, Cela, por favor. Então, preste atenção, eu queria que você que gosta de anotar, eu incentivo você a comprar um caderninho, anote aquilo que Deus tem falado contigo. Porque senão pode ser que você saia daqui e se esqueça daquilo que Deus falou. A palavra de Deus diz em Deuteronômio 28, se atentamente ouvires a voz, quem sabe, me ajuda, do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te abençoará, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao sair. Aí começa a dizer as bênçãos. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de colocar em prática. Não tem a ver com só ouvir a voz. Então imagina que Deus fala com você hoje, e você sai daqui e se esqueceu. Quem se lembra o que comeu hoje no almoço? Quem se lembra o que comeu ontem na janta? Ontem foi benção, né? Vocês se lembram. Tivemos um jantar de casais ontem, os irmãos estão bem, e tinha gente que estava tentando lembrar hoje cedo, né, Cleito? Deu saudades hoje cedo. Então, às vezes a gente não se lembra o que aconteceu ontem. Queridos, quarta-feira, Deus falou com você hoje, quarta-feira você pode ter esquecido. Então é muito bom que você anote. Tema, como vencer gigantes. Primeira coisa que eu quero falar com você, é quando o gigante se apresenta. É quando esses desafios, esses gigantes se apresentam na nossa vida. Muitas das vezes, de repente. O verso de números 16, pegue aí comigo, por favor. Capítulo 17 de 1 Samuel, verso 16, diz assim: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Olha isso. A palavra está dizendo que Golias chegava diante de Israel de manhã e de tarde, para afrontar o povo, para fazer um desafio a eles, para dizer a eles: e aí, não tem homem para pelejar comigo? O desafio de Golias se levante um dentre Israel para pelejar comigo. Não vai ser um povo contra outro povo, não vai ser nação contra nação, é um homem contra o outro homem.
E quem vencer, a outra nação terá que se sujeitar a esta. Então, por exemplo, se Golias vencesse, o povo de Israel teria que se sujeitar a eles. Agora, se Israel vencesse, os filisteus teriam que se sujeitar a eles. Então, durante 40 dias, Golias chega de manhã e de tarde, e faz a afronta, se levanta para afrontar, para confrontar. Preste atenção no que eu quero te dizer. Meus irmãos, muitas das vezes, o inimigo está se levantando, fazendo afrontas, testando, tentando, oprimindo, permitindo que situações aconteçam. O povo, preste atenção nisso, o que aconteceu com eles? O povo estava todo quieto, todo apreensivo, todo com medo. Dizem os historiadores que Golias poderia ter, em média, 2,91 metros de altura. 2,91 metros. O homem era grande, forte, guerreiro. Então era normal que não quisessem batalhar contra ele. Agora então você deve ir aqui imaginar, por que o povo não queria batalhar? Pelo medo, pela vergonha, talvez pelo medo da morte, pelo desafio que se levantava. E muitas das vezes, diante de desafios como esse, muitas pessoas realmente fazem o quê? Paralisam. Muitas das vezes, diante de situações que se levantam contra a sua vida, contra a sua casa, eu não tenho dúvida que entre nós existem pessoas que estão enfrentando desafios que estejam se levantando na área financeira, na área familiar, na saúde, em determinadas áreas da vida de cada um aqui. Agora, o que me chama a atenção é a resposta que o povo dá. Porque havia uma multidão de guerreiros, havia uma multidão de homens, mas quantos dias Golias estava os enfrentando? Quantos? 40 dias, de manhã e de tarde, 2 vezes por dia, 80 vezes Golias chegou, fez um desafio, e não teve um homem que se posicionasse para dizer, olha, eu estou aqui, eu vou batalhar contigo, quem é você, vamos ver quem vai vencer isso aqui. Às vezes, e preste atenção nisso, às vezes situações estão se levantando e você nem está percebendo o que está acontecendo. Você já parou para pensar que guerras, gigantes, situações podem estar te rodeando e você não está percebendo o que está acontecendo dentro da sua própria casa? Leia comigo, por favor, o verso de número 23, que diz assim: estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara. Agora preste atenção, alguém lê aqui para mim, por favor, o que fala aqui? O final. E Davi ouviu. Olha a diferença. Ele veio 40 dias, de manhã e de tarde, fazia desafio, fazia afronta, ninguém se levantava. Agora há algo aqui, porém. O texto diz, deixa eu explicar um pouquinho antes. O texto diz que Davi, chegando então, o seu pai pede a ele que ele vá até a casa, vá até os seus irmãos. Aqui Davi já tinha sido ungido rei. Samuel já tinha ido até a sua casa, todos conhecem a história. Passam os mais velhos, guerreiros, os seus irmãos, e Samuel vai, ó, esse aqui é o rei, não é, esse é o rei, não é. Passam os 7, nenhum deles é. Samuel pergunta, por acaso Jessé, você tem mais algum filho? Jessé diz, olha, eu tenho um que é o pastor de ovelhas, mas ele está lá, é um baixinho, né? Imaginamos que não seria aquele, não era um guerreiro, não tinha porte de guerreiro, mas era aquele que Deus escolheu, porque Deus não vê segundo a estatura, Deus não vê segundo a condição física, Deus vê o coração. Davi já tinha sido ungido rei, mas ainda não tinha sido empossado rei. Ele ainda não estava exercendo o seu papel de rei de Israel, mas já tinha sido ungido, já tinha sido recebido a promessa. O que acontece após isso no capítulo 16? Você pode ler na sua casa. A palavra de Deus diz que quando Davi é ungido rei, o Espírito do Senhor sai de Saul. Saul já não andava mais com a presença de Deus, agora Saul andava sozinho. E agora o espírito maligno o perturbava, de forma que Saul fica tão perturbado que agora ele quer alguém para acalmar ele quer alguém para trazer paz a ele.
Então, de alguma forma, Deus permite que Davi chegue até Saul. Davi tocava um instrumento, a harpa, e quando Davi tocava este instrumento, Saul se acalmava, Saul tinha paz, e esse espírito então saía de Saul. Agora preste atenção, olha como que Deus vai trabalhando. Deus permitiu que essas coisas acontecessem. Saul se agradou de Davi. Então o texto diz no capítulo 17 que Davi então voltava para casa e ia a Saul. Voltava para casa e ia a Saul. Mas durante os 40 dias Davi não ouviu nada. Afronta sobre o povo, desafio sobre o povo, porém Davi não ouviu. Porém agora, o pai Jessé diz, Davi, leva comida para os seus irmãos, leva comida para os comandantes, e chegando lá você já pergunta, como estão seus irmãos, procura saber como que eles estão, se está tudo bem por lá. E quando Davi chega, ele ouve o desafio do filisteu Golias. Preste atenção no que eu quero te dizer, queridos. Ainda que situações estejam se levantando sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, eu oro para que no momento oportuno o Senhor abra os teus olhos, abra os teus ouvidos, te dê sabedoria, discernimento para aquilo que você precisa ver, ouvir e vencer em nome de Jesus. No tempo oportuno, Davi ouviu, e quando um homem de Deus, quando uma mulher de Deus ouve uma afronta, ele ou ela não fica parado, ele ou ela não ficam prostrados. O texto diz que quando Davi ouve isso, verso de número 23, estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus, o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi ouviu. O segundo ponto que eu quero trabalhar com você é, esteja atento a oportunidades, esteja atento a oportunidades. Meus irmãos, todos os israelitas, todos os duelistas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, temiam de diante dele. Agora o verso de número 25 diz assim, e diziam uns aos outros, vistes aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel, a quem o matar, volte no verso 24, verso 24, diz assim, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente, e diziam uns aos outros, vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel, e a quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas, ele dará por mulher a filha e a casa de seu pai, e isentará de impostos em Israel. Queridos, o povo teve medo, o povo olhou para o tamanho do gigante, para o tamanho do desafio que se levantava, mas preste atenção no que eu quero te dizer, enquanto alguns estão vendo medo, outros estão vendo oportunidade. Olha para mim aqui, por favor, eu quero convidar você a refletir sobre situações que estejam se levantando sobre a sua vida, eu quero convidar você a se refletir a desafios que estejam se levantando sobre a sua vida, porque aquilo que para uns causa medo, para outros gera oportunidade de transformação de vida. Sempre que situações se levantam sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu trabalho, sobre a saúde, sobre o ministério, sobre a igreja, sempre que situações se levantam, eu procuro dizer, Senhor, o que é que o Senhor está fazendo? O que é que o Senhor está permitindo? Enquanto esses homens se curvaram com medo diante dessa situação, Davi começa a enxergar oportunidades diante da sua vida. Eu te faço uma pergunta, o que é que você faria se você estivesse no lugar de Davi? Eu quero lembrar a você que Davi já era ungido rei de Israel. Imagina que você ganhou para presidente da república, nós temos eleições daqui 2 anos, né? Mas imagina que você ganhou para presidente da república, a eleição ocorre em outubro, e em janeiro você é empossado presidente da república. Porém em novembro se levanta uma batalha, você chega num determinado lugar e está lá um gigante se levantando contra o povo e prometendo te matar, e você olha para o atual rei, ele está prostrado, ele não quer fazer nada, e você sabe, cara, se eu for batalhar com esse cara,
Se eu vencer, eu vou ter alguns benefícios. Mas se eu perder, eu morro, o povo vira escravo deles, e eu tinha tudo para herdar o reinado agora em janeiro. Eu vou ser o próximo rei de Israel. Então a pergunta que eu me faço, e a pergunta que você deve se fazer: o que você faria no lugar de Davi, sendo empossado rei de Israel, e vendo situações se levantando sobre a sua vida? O que me chama a atenção é a visão que Davi tem. Acompanhe comigo com calma o verso de número 25, que diz assim: e diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Agora preste atenção na recompensa: a quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha e a casa de seu pai, e isentará de impostos sobre Israel. Tinha 3 recompensas. Davi não viu apenas o tamanho do gigante, Davi viu uma oportunidade de vida. Talvez você fale assim: mas pastor, esse homem é louco, porque ele já seria o próximo rei de Israel, faltava pouco tempo para ele reinar, faltava pouco tempo para se cumprir a promessa. Preste atenção no que eu quero te dizer, queridos. Homem e mulher de Deus não se curva diante de situações como essa. Davi, quando houve uma afronta, ele tem um pensamento. Pastor Hernandes Dias Lopes, quem o conhece? Levanta a mão. Hernandes Dias Lopes. Há 2 anos atrás ele disse uma frase que mudou a minha vida diante dessa palavra. Ele diz assim: olha, um vencedor de gigantes tem pressa em... Preste atenção no que eu quero te dizer. Essa frase mudou a minha vida e eu sempre vou bater nela aqui. Um vencedor de gigantes tem pressa em vencer. Davi podia ficar quieto, Davi podia ficar sentado, Davi podia ficar prostrado, Davi podia procrastinar, deixar para depois, mas um vencedor de gigantes tem pressa. Até quando você vai ficar deixando para amanhã o que você pode fazer hoje? Até quando você vai deixar para depois aquilo que Deus está te levando, te colocando em lugares para que você viva hoje situações? Não é à toa que Davi estava ali. Não é à toa que Davi foi levado ali, que seu pai falou: leva comida para os seus irmãos hoje. Você já viveu situações assim, em que você estava num lugar, com um determinado momento, em que você falou assim: cara, o que eu estou fazendo aqui hoje? Por que Deus me permitiu estar aqui hoje? Eu vou compartilhar com vocês. Ontem eu estava numa conferência, fui lá na Igreja Nazareno Central de Campinas, e nós tínhamos um evento aqui, o culto de casais. E eu comprei já um tempo atrás a conferência. É algo que eu gosto muito, é a primeira igreja nazarena no Brasil. E fomos eu e a pastora, eu e minha esposa fomos lá. E eu queria muito ouvir alguns homens que estariam lá, referência de Deus, pregadores. Eu gosto, queria saber como que é esses homens de perto, queria ouvir eles de perto, queria sentir aquilo que eles têm realmente a entregar. Queridos, quando eu estou diante de um homem de Deus, sabe quando Jacó diz assim: olha, eu não saio daqui se tu não me abençoares? Sabe quando Jacó diz: olha, eu não saio daqui, eu vou lá crendo que Deus tem algo a liberar sobre a minha vida. E há 2 anos atrás eu ouvi uma palavra que mudou a minha vida. Essa frase eu ouvi lá. Então eu sempre procuro me alimentar. Mas eu fui, e aí nós tínhamos um evento aqui à noite, não daria para voltar. Eu falei para minha esposa: olha, vamos fazer um investimento. Paguei uma passagem aérea para que nós pudéssemos voltar. Me programei para voltar. Combinei tudo certinho de sair antes, perdi 2 cultos para que eu pudesse fazer o compromisso de estar com os irmãos à noite. Tinha um jeito de voltar mais tarde, mas fizemos o compromisso. E aí quando eu saio, fui pegar um Uber. Alguém já pegou o Uber e deu tudo errado? Deu tudo errado, trânsito atrasado, tudo errado. E alguém já perdeu o voo? Pobre perder voo é pior ainda. Eu falei: se eu perder isso aqui eu estou lascado. Para pegar outro voo era R$900, eu já tinha feito a conta. Falei: e agora? Cheguei desesperado, entrei no portão errado, tudo correndo, tudo dando errado. Quando de repente eu estou passando na frente do Starbucks, eu vejo o pastor Luciano Subirá. Quem conhece o pastor Luciano Subirá? Um grande homem de Deus. Então o que eu quero te dizer? Às vezes Deus permite, e sabe essa frase que eu acabei de dizer agora? Aprenda algo: quando você estiver diante de um homem de Deus, já saiba a palavra que você vai dizer. Já saiba o que você vai perguntar, já saiba o que você vai dizer para ele. Eu tenho algumas coisas que eu já sei o que dizer, mas eu vacilei.
Eu estava diante de um grande homem de Deus, e o que eu poderia ter falado eu não falei. Eu podia ter falado com o varão, eu sei que há a unção de Deus sobre a tua vida, eu sei que Deus é contigo. Eu posso te pedir uma coisa? Ora por mim. Quando você estiver diante de um homem, de uma mulher de Deus, peça a ele, ora por mim. Eu não saio daqui se tu não orar por mim. Você vai perder esse avião, eu devia ter pedido para ele. Você vai perder esse avião se não orar por mim. Mas eu estava no lugar errado. Olha, eu penso num desespero, gente, pensa numa coisa louca. Eu falei, meu Deus do céu, vai dar tudo errado isso aqui. Mas Deus me permitiu entrar num portão errado, pegar coisa errada, o Uber atrasar, tudo errado, para que eu pudesse estar diante de um homem de Deus, que eu tenho uma grande admiração, e para mim foi importante. O que eu quero dizer a você? Davi não chegou nesse lugar à toa. Davi não chegou naquele momento à toa. Davi não ouviu as palavras que foram lançadas sobre a sua vida à toa. Então preste atenção, um vencedor de gigantes tem pressa em vencer. Desafios têm se levantado sobre a sua vida, provações e avaliações, para que você tenha pressa em se levantar e vencer esses gigantes. 40 dias, preste atenção, 40 dias, homens tiveram oportunidade de se posicionar para dizer, eu vou me levantar para batalhar contigo. Ah, pastor, mas os outros talvez não venceriam. Os outros eram guerreiros. Os outros eram homens batalhadores de guerra. Davi era pastor de ovelhas. Ah, pastor, mas eu não tenho condição de vencer, porque você está olhando para as suas condições. Terceiro ponto que eu quero trabalhar com você é, não desperdice a sua história. Não desperdice o que você já viveu, os lugares em que você já passou, o que você tem vivido na sua vida, o que Deus tem te feito passar. Existem pessoas aqui que passam por situações na sua saúde, enfermidade. Se Deus tem te permitido passar por lugares, por trabalhos, com um propósito de te levar a um determinado lugar, com um propósito de usar a sua vida para uma determinada situação. O problema é que existem pessoas que estão prostradas diante das suas desculpas. Amados, eu mandei uma foto, é possível projetar aqui? Projeta para mim, por favor. Olha que coisa feia. Dá para pagar mais uma aqui? O que vocês veem aqui? Dá para enxergar? Um homem mexendo no celular. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Você sabe quais são uma das coisas que mais atrapalha a vida do ser humano hoje à noite? Qual é a arma que tem sido mais usada para atrapalhar a tua vida, para fazer você procrastinar, para impedir você de viver as promessas de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família? É algo chamado celular. Poderia ser uma das maiores potências, uma das maiores armas que você poderia usar para abençoar e transformar a tua vida. Mas é uma das maiores armas que tem feito pessoas estarem vivendo como escravos. Escravo de vício, daquilo que vê, daquilo que se alimenta. Escravos de ficarem o dia inteiro. Ó. Parecendo um zumbi. O cara não está parecendo um zumbi, olha o olho dele. Parecendo um zumbi, prostrado, sentado. Acorda, deita, levanta, dorme, tudo, o dia inteiro prostrado, vendo a vida dos outros. Enquanto alguns estão construindo uma vida, outros estão olhando as pessoas construírem. Acende para mim, por favor. Meus irmãos, nós saímos agora em fevereiro de um retiro espiritual. Quem se lembra o nome do retiro, tema? Ah lá, tem alguns uniformizados ali, ó. Dê frutos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como que você saiu daquele retiro? Aqueles que foram. Foi bênção, não foi? Você recebeu a palavra de Deus ali? Você recebeu instrução de Deus, poder de Deus, favor de Deus? Olha, nós saímos dali muito alimentados. Mas o que você tem feito com aquilo que Deus derramou sobre a tua vida? Quais são os frutos que nós temos dado diante daquilo que nós recebemos? Eu não estou trazendo essa palavra para te acusar. Eu estou trazendo essa palavra para te despertar. Para quem sabe eu e você olhemos para a nossa vida e pensemos, será que não tem um gigante 40 dias se levantando sobre mim e eu estou aqui prostrado?
Será que ao invés de eu ter medo, eu não deveria me levantar sobre essa oportunidade que está batendo à minha porta e que pode mudar a minha vida? Esta que é a arma mais poderosa hoje usada para prender pessoas, também pode ser uma arma para te abençoar, para te levar a ter conexões com pessoas, para te levar a ter relacionamentos com pessoas, para te levar a estudar. Queridos, eu convido você a olhar para a sua vida, situações que estão se levantando, e em vez de você viver com medo, em vez de você viver prostrado, em vez de você viver aí sentado, olhando e dizendo: olha lá, 40 dias se levantando, olha lá o que está acontecendo. Talvez você está culpando o marido, talvez você está culpando a esposa, talvez você está culpando os filhos, talvez você não está entendendo o que está acontecendo, mas eu convido você a olhar assim como Davi. Ele olha para as oportunidades. Olha, quem vencer Golias vai casar com a filha do rei, quem vencer Golias não vai mais pagar impostos. Olha, quem vencer Golias, queridos, olha o que Deus está colocando na tua vida, oportunidades que estejam se levantando. Entenda, provação vem para te avaliar e para te aprovar. Se levante, saia da zona de conforto, não desperdice a sua história. Davi se levanta e diz: olha, Senhor, pode deixar, eu vou batalhar contra esse homem, deixa este gigante comigo. Mas Saul olha para ele e diz: não, você não vai. Olha o teu tamanho, olha a tua condição física, eu preciso de um guerreiro. Você é pastor de ovelhas, era o cargo mais simples da época. E pessoas sempre vão se levantar para dizer: você não é capaz, você não pode, você não vai conseguir. Multidões sempre vão se levantar, situações sempre vão se levantar, mas entenda, não desperdice a sua história. Verso de número 32, diz assim: Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço. Alguém já disse a você: não, você é novinho demais, não, você é velho demais. Queridos, eu sou muito novo, e eu tenho um cargo que não é para minha idade, eu sei disso. Esses dias eu fui num lugar com a pastora, e aí eu estava fazendo um cadastro da igreja, a pessoa disse assim: ah, mas o que você faz? Eu falei: eu sou pastor. Ela deu uma olhada assim, tipo assim: você não tem cara disso. Ela falou: não, mas como que é o nome do teu pastor? Eu falei: não, eu sou pastor da igreja. Ah, pronto. Faltou ele me avaliar, pedir meu CPF. Pessoas sempre vão olhar para você, pessoas vão te olhar de cima e embaixo, pessoas vão te dizer: você não tem estatura para isso, você não tem condição para isso, você não tem estudo para isso. Não olha porque as pessoas vão dizer. Lembra do que eu preguei semana passada? Você sabe quem você é? Você sabe pelo motivo pelo qual você vive? Quem sabe quem é não vive pela opinião dos outros. Quem sabe quem é vive por aquilo que é chamado. Hoje eu sei pelo que eu sou chamado. Então não adianta ninguém vir falar assim: não, você não é pastor, você é novinho. Não, eu falo: oh, graças a Deus, né? Porque eu tenho muita coisa para aprender ainda. Eu tenho muita coisa para viver ainda, e o melhor de Deus eu ainda vou viver. Ah, e você diga assim: não, pastor, mas eu sou muito velho. Em nome de Jesus eu profetizo que o melhor de Deus você ainda... Quantos anos Abraão foi chamado para ter um filho? Quantos anos veio promessa que Sara seria mãe? Quando Samuel vai à casa de Jessé, ele vai ungir um rei, ele procura quem? Os mais altos, os mais fortes. Mas Deus procura quem? Então vamos lá. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim. Agarrei-o pela barba, o feri e o matei.
Ele está dizendo assim, olha, não importa o que se levantou, olha, posso dizer uma coisa? Eu sou baixinho, mas eu tenho experiência. Olha, eu não sou guerreiro de guerra, eu não sou esse guerreiro que você espera, mas olha, não despreze a minha história. Queridos, o apóstolo Paulo fala assim, olha, vocês não sabem, olha para as marcas das minhas costas. Olha para minhas costas. Eu não sei o que você viveu, Sueli. Eu não sei o que você viveu, Luan. Eu não sei o que o pastor Paulo viveu. Eu não sei o que a Thaís viveu. Não deixe ninguém desprezar a sua história. Não deixe ninguém desprezar o seu chamado. Não deixe ninguém desprezar aquilo que Deus quer fazer em você ou através de você. Davi diz assim, olha, Senhor, eu tenho um passado. Leões se levantaram contra a minha vida, eu os feri. Agora, posso te falar uma coisa? Sabe quem enviou esses leões? Foi o Senhor. Você está passando por enfermidades? É Deus, querido. Está passando por problema financeiro? É Deus. Está passando por provações? É Deus. Agora preste atenção no que eu quero te dizer. O que você vai fazer com aquilo que Deus tem te feito? Deus está te provando para te aprovar. E Ele quer usar essa situação da sua vida para a glória do nome dEle. Pastora Bianca, tem problemas na saúde. Para a glória do nome dEle. Luciana, problemas na saúde. Para a glória do nome dEle. O apóstolo Paulo diz, eu roguei 3 vezes ao Senhor, para que me livrasse de um espinho na carne. Mas a resposta dele foi, a minha graça, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Nem sempre Deus vai me dizer sim. Nem sempre Deus vai cumprir as minhas vontades, mas o nome dele sempre será glorificado através das minhas necessidades. Não importa o momento que você esteja vivendo, faça que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida, através do seu casamento, através das suas dificuldades. Isso que você está vivendo, a minha oração, em nome de Jesus, que se abram os seus olhos. Deus está te permitindo viver situações para um propósito. Não desperdice aquilo que Deus está te ensinando. Não perca essa bênção, não perca essa visão, não perca isso. Deus está te ensinando algo. Não permita que Deus faça de novo para que você precise aprender. Conhece a historinha do sábio, do inteligente e do tolo? Já contei aqui, né? O sábio, o inteligente e o tolo. O tolo é aquele que erra e nunca aprende. Você conhece gente assim? A pessoa erra, entra ano, sai ano, querido, presta atenção. Entra ano, sai ano e você não aprende com os seus erros. Entra retiro e sai retiro, entra conferência e sai conferência, entra culto de domingo, sai culto de domingo. Deus fala contigo, falta Deus descer do céu, pegar pela mão e falar, ei, eu estou falando contigo. Não adianta colocar a culpa no marido, não adianta colocar a culpa na esposa, não adianta colocar a culpa no leão, não adianta colocar a culpa no Golias. Vamos aprender com os nossos erros, vamos dar frutos, vamos vencer os gigantes que têm se levantado. Existem os inteligentes. O inteligente é aquele que ele erra, mas ele aprende. Ele erra, mas ele aprende. Querido, nós precisamos ser no mínimo inteligente. Senhor, me ajuda, Senhor, me ensina. Senhor, o que é que o Senhor quer fazer através da minha vida? Senhor, por que é que eu tenho passado por essa adversidade? Senhor, por que é que eu tenho passado por essa situação? Me ensina, Senhor, a ser um melhor homem. Me ensina, Senhor, a ser uma melhor mulher. Me ensina, Senhor, a ser um melhor filho, um melhor pai, um melhor marido, um melhor homem e mulher de Deus. Senhor, me ensina. E existe o sábio. O sábio é aquele que antes dele errar, ele consegue ver o erro na vida dos outros. E não é com julgamento, mas ele olha de longe, ele fala, eu não vou fazer o que aquele cara está fazendo. Eu não vou fazer aquilo que aquela mulher está fazendo. Eu não vou. E antes dele cair, ele aprende com os erros dos outros. Então é o tolo que nunca aprende, o inteligente que aprende com os erros, com seus erros, e cai, aprende, cai, mas ele está sempre aprendendo. E existe o sábio, que ele aprende com os erros dos outros. Querido, ser sábio é difícil. Mas a palavra do Senhor diz assim, olha, Senhor, se alguém necessita de sabedoria, peça ao que a todos dá liberalmente.
Que nessa noite eu e você saímos daqui pedindo ao Senhor: Senhor, abra os meus olhos. Senhor, me dê sabedoria. O último ponto que eu quero trabalhar com você está nos versos 42 a 45. Eu quero chamar o louvor, por favor. Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero convidar você a ler comigo a palavra do Senhor. Pode projetar aqui, por favor, amados? O último ponto que eu quero trabalhar com você, eu quero que você repita comigo. Você vai dizer assim: olha, eu vou vencer. Repita assim: olha, eu vou vencer. Em nome de Jesus. Verso 42 diz assim: olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. E disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Agora verso de número 45, preste atenção na resposta. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi não diz assim: olha, você está me afrontando. Porque quando alguém se levanta contra você, querido, você é filho de Deus. Você é guardado pelo Senhor. Então Davi não diz assim: olha, se você vem contra mim, eu vou contra ti. Ele diz assim: olha, eu vou em nome do Senhor. Porque quem te abençoa, quem te sustenta é o Senhor. Então eu quero dizer a você que não importa os gigantes que se levantarem, não importa o que você esteja enfrentando, o que importa agora é como você vai reagir a isso. O que importa agora é a forma como você vai se posicionar. O que importa é que hoje, a partir de hoje, você vai sair daqui dizendo: Senhor, eu vou em nome do Senhor. Eu vou chegar na minha casa, vou estender as minhas mãos sobre a minha casa. Eu vou orar e dizer: Senhor, em nome de Jesus, visita essa casa, visita o meu marido, visita a minha esposa, visita os meus filhos. Que haja paz nesse lugar, que haja alegria nesse lugar. Se você tem enfrentado uma situação na saúde, você vai em nome do Senhor dizer: Senhor, visita a minha vida, Senhor. A palavra do Senhor diz que em nome de Jesus os sinais acompanham aos que creem. O Senhor tem poder para curar. Em nome de Jesus, você vai chegar no seu trabalho amanhã, vai estender as suas mãos e vai dizer: Senhor, eu vou ter uma semana abençoada. Ainda que situações venham se levantar, eu tenho situações para resolver nessa semana, mas eu não vou apenas de forma física, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Deus te chama a se posicionar nessa noite. Deus te chama a entender situações que estejam se levantando. Talvez há 40 dias, 60 dias, há meses, situações estejam se levantando, mas hoje que você vai começar a ficar percebido. Davi precisou de 40 dias para ele entender o que estava acontecendo. Talvez hoje Deus vai trazer noção de realidade sobre a tua vida, mas é hoje também que Deus vai te dar direção, instrução. A partir de hoje que você vai começar a se posicionar em nome do Senhor. Preste atenção no que eu quero te dizer. O lugar que você está não define quem você é. O lugar que você está não define quem você é. Quem você é que define o lugar que você vai estar. Quem você é? Quem é você?
Ah, não, mas é que eu... Por trás das malhadas, Davi permaneceu com a mesma essência. Então o Senhor foi lá de trás das malhadas, tirou ele de lá e fez dele o novo rei de Israel. O lugar que você está não te define. Quem você é tem o poder de mudar a sua história. Davi não virou rei porque matou Golias. Davi matou Golias porque era o rei de Israel. Ele só não era empossado ainda. Não espere ser alguma coisa para começar a fazer. Comece a fazer enquanto antes de ser. Qual é o desejo do teu coração? Ah, não, pastor, mas quando eu chegar, eu começo a fazer. Você nunca vai chegar. Você nunca vai ser. Deus nunca vai fazer. Davi não esperou ser o rei de Israel para ele ir lutar contra o gigante. Ele já foi lutar contra o gigante, porque ele já era o rei de Israel. A presença do Senhor era sobre a vida de Davi. A presença do Senhor é sobre a sua vida. Enquanto nós vamos adorar o Senhor, eu quero convidar você a olhar para a sua vida, a ver o que Deus está fazendo na sua casa. Eu quero lembrar você que Deus te chama a dar frutos. Eu quero lembrar você que Deus não te chama para viver prostrado, para viver com medo. Ah, mas e se der errado? Deus te chama para vencer gigantes. Vencedores de gigantes têm pressa em vencer. Vamos adorar o Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em
por favor. Eu espero que você saia daqui com essa palavra no seu coração. Um vencedor de gigantes tem pressa em vencer. A irmã Glaucia já vai orar por nós e nos dar a bênção apostólica. Eu só preciso dar alguns recados, não foi possível dar no meio do culto. Eu peço que você continue em pé rapidamente. Quero lembrar que na terça-feira, às 8 horas, nós temos os cultos nos lares, os GRs, grupos de relacionamento. Então eu incentivo você, lá atrás tem um mural com os endereços, todas as informações dos cultos nos lares. Procure um mais próximo à sua casa, o que você mais se identifica, faça parte conosco. Na próxima semana, nós vamos começar no próximo domingo, um período de consagração. Serão 6 dias de clamor para 6 meses de favor. Queridos, todos os anos nós já fizemos em janeiro, fazemos sempre agora no meio do ano. Então são 6 dias de culto, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Durante 6 dias nós nos posicionamos em jejum, em oração, em leitura da palavra. Eu incentivo você a participar conosco. Domingo estará todos os dias, estará no próximo domingo um pastor convidado, estará ministrando. E teremos aí mais 4 pastores, serão 5 pastores de fora. Eu estarei ministrando em um dos dias, mas eu incentivo você a vir participar conosco. Jejum é fome de Deus. Você é o que você se alimenta. Você só pode dar aquilo que você tem, querido. Talvez você está angustiado, com medo, desanimado. Está faltando fé em você, e a fé vem por ouvir a palavra do Senhor. Então eu convido você, pague o preço de vir. Esteja conosco, eu creio, pode transformar a sua vida. É um tempo realmente de clamor, de consagração. E eu incentivo você então a estar aqui, dos dias 16 até o dia 21. E no dia 29, né? Pode projetar aqui para mim, por favor. Isso, dia 29 de junho, nós teremos aqui uma palestra com uma psicóloga chamada Luana Pinheiro Marangoni. Uma psicóloga e neuropsicóloga que estará falando sobre autoconhecimento e saúde emocional. Então assim, olha, é gratuito. Incentivo toda a igreja a vir aqui, estar esse tempo conosco. Será num sábado, 29 de junho, às 7:45, 19h45. Olha, nós estamos investindo para que você venha desfrutar desse momento, aprender a se conhecer um pouquinho mais. Conheço muitos irmãos e irmãs enfrentando algumas síndromes, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, várias situações. Então você precisa se conhecer, autoconhecimento, saúde emocional, tá bom? Então assim, ó, isso eu te aconselharia, não perca, de jeito nenhum. A não ser que você, pastor, eu tenho um compromisso, se possível cancela. Oportunidades como essas não aparecem sempre. A gente tem uma agenda da igreja, você não tem noção de como que é difícil. Às vezes a gente ajustar a agenda da igreja com a agenda dos irmãos. Assim, a gente tenta fazer tudo bem organizadinho para não atrapalhar. Então assim, ó, não vai ser possível fazer um outro evento desse. Então eu quero pedir a você, mulher, incentive o seu marido a vir. Marido, incentive a mulher, é gratuito. Nós vamos ter um tempinho aqui abençoador. Amém? Dia 29 de junho, a partir da semana que vem nós começamos a falar mais sobre isso. Mas não perca. E dia 26, eu só vou antecipar aqui para os homens se prepararem. Dia 26 a 28 de julho, mês 7, 26 a 28, os homens terão um retiro de homens. Nós vamos entrar. Glória a Deus! Nós vamos entrar numa chácara na sexta-feira à noite. Cadê os homens da igreja, gente? Nós vamos entrar numa chácara sexta-noite e voltar no domingo de manhã, só os homens, tá bom? Então desculpa as mulheres, será um tempo dos homens e as mulheres vão estar intercedendo pela vida dos maridos, tá bom? Amém? Amém. Intercedendo pela vida dos maridos. Aí eu vou começar a falar disso semana que vem, senão é muita informação. A irmã Glaucia vai estar orando por nós. Amém, glória a Deus. E notícia boa, hein? Nós vamos estar intercedendo pelos nossos maridos, né? Amém? Eu convido você a esta noite a não viver um evangelho raso, a se aprofundar no Senhor, a vencer os gigantes da sua vida. Que nós possamos colocar essa palavra em prática na nossa vida e ver o que o Senhor tem para nós. Pois o Senhor tem muito além do que nós pedimos, do que nós pensamos.
Amém? Feche seus olhos, eu vou orar por você. Senhor, aqui está a tua palavra. Que essa palavra, Senhor, que foi ministrada aqui, que ela seja gravada em nossos corações. Senhor, que nós possamos vencer os gigantes de nossas vidas. Que nós não esquecemos do nosso passado, da nossa história, Senhor. Mas que nós possamos viver um evangelho, Senhor. Um evangelho profundo. Um evangelho de intimidade, de relacionamento com o Senhor. E nos posicionar, Senhor. Nos posicionar porque eu sei que o Senhor tem muito mais para o teu povo, Senhor. Que nós possamos viver o que nós jamais vivemos, Senhor. Que nós possamos, Senhor, a derrotar os gigantes de nossa vida, Senhor. Não importa a situação, não importa o que você esteja passando, mas eu declaro sobre sua vida, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha realizar sonhos. Senhor, que em nome de Jesus, nessa noite, que pessoas venham ser curadas, que casamentos venham ser restaurados, que vidas venham ser restituídas em nome de Jesus, Senhor. Senhor, venha com o seu refrigério sobre o seu povo. Derrama da tua bênção, da tua unção, do teu poder. Ó Espírito Santo de Deus, visita o teu povo, visita corações. Que se levantam pessoas que te adoram em espírito, em verdade. Que venham ter intimidade e relacionamento com o Senhor como jamais tivemos, Senhor. Porque nós queremos isso. Porque o Senhor deixou o teu Espírito Santo para que nós possamos viver na profundidade, não esse evangelho raso, Senhor, não. Nós queremos mais do Senhor. Que o seu povo se posicione, se levante para isso, Senhor. Que haja um mover do teu Espírito sobre essa igreja, sobre cada coração que há nesse lugar, em nome de Jesus, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo privilégio de te servir. Obrigada por estarmos aqui na tua presença, Senhor, porque onde muitos não podem, mas nós estamos aqui para te adorar e te glorificar e dizer que o Senhor é santo, que não há outro além de ti, que só o Senhor é digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Amém? E o grande amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo Filho, que a doce consolação do Espírito Santo de Deus, que seja sobre a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Amém.